Olá, boa tarde. Vamos fazer aqui a habitual revisão aos índices desta semana. Vamos começar precisamente pelo CAC. Eu tinha indicado durante a semana passada que seria provável termos uma descida ou pelo menos uma lateralização durante o período desta semana. Acabamos por ter aqui uma lateralização com uma ligeira ascendência, nada de especial, mas acabamos por ter aqui um expectável ressalto a este pequeno suporte. Neste caso em concreto, acaba por não ser muito estranho, mas ainda assim acaba por levantar um pouco algumas preocupações. À semelhança do que tivemos no Nasdaq que há pouco tempo, temos agora em cima da mesa um potencial Head and Shoulders Stop no CAC. Reparem, ombro, cabeça e podemos estar aqui em formação de um segundo ombro. Claro que isto é ainda um cenário muito hipotético, mas o facto de termos tido a aproximação a esta zona de suporte, uma ligeira penetração inclusive, e agora uma reação ascendente, enquanto não tivermos pelo menos aqui uma alteração e uma reação em alta que quebre esta pequena zona de resistência, será preocupante. A minha expectativa será de irmos na próxima semana até aqui aos 4.520 pontos e depois termos aqui uma ligeira retração. Será a força dessa retração e o volume a ela associado que também nos indicará se o CAC eventualmente poderá concretizar este cenário que, volto a dizer, para já não passa de um cenário porque não temos ainda dados concretos para afirmar que estejamos perante um Head and Shoulders. Então, durante a próxima semana o que eu espero é que haja precisamente esse movimento. Pelo menos aqui uma reação até ao fecho do gap, 4.518 pontos, e depois eventualmente uma reação em baixa. Vou deixar por isso aqui apenas a seta de lateralização, porque eventualmente o que podemos ter é 2 dias para cima, 3 para baixo, 3 para cima, 2 para baixo. Duvido que tenhamos já uma reação ascendente para vir aqui tentar uma quebra em alta destes 4.600 pontos. Ora, passando aqui ao DAX, no DAX eu tinha previsto durante a semana passada que depois de termos aqui a penetração em baixa da zona de resistência, teríamos, se houvesse uma reação em alta à zona de suporte, teríamos uma reação ascendente. Esta seta de lateralização seria esse tal condicionamento. Só teríamos uma reação ascendente se tivéssemos um esboçar de reação a esta zona de suporte. De facto, tivemos a reação em alta à zona de suporte e isso fez com que houvesse uma galvanização do movimento ascendente, prolongando-se até ao dia de ontem. Neste momento estamos aqui numa resistência e a grande definição para o curto prazo será a quebra em alta desta resistência. É bastante provável que ela se mantenha, que o movimento ascendente se mantenha aqui no DAX, uma resistência que já tem 3 toques, por isso é provável dos 3 toques serem num tão curto espaço de tempo, é provável, até podemos ter aqui uma ligeira quebra, mas é provável que haja um rompimento ascendente. Por isso, para a próxima semana eu vou deixar precisamente as coisas como estão, uma subida, uma tendência de subida condicionada com a quebra em alta, pela quebra em alta desta resistência. Se não tivermos aqui a quebra em alta numa primeira instância desta pequena resistência, podemos ter aqui uma nova visita à zona de suporte. Se tivermos a quebra em alta da zona de resistência, mantenho o meu otimismo no DAX. Ora, passando aqui ao IBEX. O IBEX, eu tinha deixado uma seta de descendente no curto prazo e continuo algo negativista no IBEX. Depois de ele ter falhado aqui a quebra em alta deste movimento de consolidação, ter feito um falso breakout, tivemos inclusive uma ilha de inversão. Ou seja, o que é uma ilha de inversão? É um conjunto de velas marcados por um prévio gap up e depois um posterior gap down, ficando precisamente isoladas. O topo deste gap up vai servir como resistência, muito provavelmente, e é possível que o afunilar desta cotação resulte numa tendência descendente que leve o IBEX pelo menos até esta linha de tendência ascendente de médio prazo. Vou manter por isso a seta e a indicação de curto prazo negativa, porque vai ser difícil o IBEX ultrapassar a atual resistência sem que haja pelo menos uma retração um pouco superior. Apesar do volume dar aqui uma indicação bastante positiva, ou seja, é superior nas velas ascendentes do que na vela descendente, ainda assim é um cenário preocupante. Nasdaq 100. Continuo otimista. Na semana passada tinha deixado uma seta de otimismo
condicionada por uma eventual retração aqui até à zona de suporte. Esta retração acabou por não acontecer, felizmente, para o Nasdaq 100. Continuamos com o movimento ascendente, nada a dizer também. Vou manter as coisas como estão. A qualquer momento podemos ter aqui uma reação em baixa, porque o movimento já vai esticado. Tinha sido este o cenário que eu analisei durante a semana passada. Normalmente o Nasdaq reage em baixa quando cresce cerca de 11%, entre 9% e 11%, como tínhamos visto durante a semana passada. A qualquer momento podemos ter uma inversão, de qualquer forma, uma inversão da tendência de curto prazo, mas de qualquer forma vou deixar aqui a seta verde e, enfim, enquanto tivermos o Nasdaq a caminhar para cima, nada a dizer também. Ora, o PSI 20. O PSI 20, eu estava bastante negativista aqui numa ótica de curto prazo. Tinha deixado aqui uma eventual seta de lateralização, caso houvesse uma reação. Esta potencial linha de tendência que também serve como Head and Shoulders, nós estamos neste momento precisamente a rondá-la. A minha perspectiva seria para uma retração até aqui à zona dos 6.650 pontos e depois termos uma reação ascendente que não ultrapassasse os 7.480 pontos. Isto significa que durante a semana passada tivemos uma semana bem negra, principalmente aqui umas sombras bastante negativas com aumento de volume, sobretudo devido ao caso do BES e do Espírito Santo Financial Group. É possível que durante esta semana tenhamos um acalmar dessa situação. A questão do BCP. O BCP provavelmente poderá afundar um pouco mais durante a próxima semana com a entrada em negociação ou com a continuação da negociação dos direitos. É provável que, dada a quantidade enorme de direitos, que tenhamos um afundar. Por isso podemos ter uma continuação deste movimento descendente até pelo menos aqui aos 6.650 pontos. Vou deixar por isso aqui, ressalvando uma potencial reação que possamos ter nesta zona atual, vou deixar para já aqui a seta vermelha numa ótica de curto prazo, também com a possibilidade de estar neutral. Ora, para terminar, S&P 500, numa ótica de curto prazo estava bastante otimista, também com a ressalva de podermos estar já a atingir o limite do movimento ascendente, mas ainda assim otimista. Verificou-se precisamente isso durante esta semana que passou. Das 5 velas que tivemos durante a semana passada, tivemos 5 velas ascendentes verdes. Esta aqui não tenho certeza, não, esta por acaso foi vermelha, mas enfim, foi uma semana bastante positiva. Repare-se, temos aqui uma diminuição do volume, uma diminuição crescente do volume durante a semana de negociação, o que acaba por ser, de certa forma, preocupante, da mesma forma que o Nasdaq também. O movimento de alta do S&P já está a atingir o seu limite, podemos avançar eventualmente mais 1%, até aos 2.000 pontos, provavelmente os 2.000 pontos servirão como um número redondo que são, servirão como uma resistência. Ainda assim, não consigo nesta fase dizer que o Nasdaq, que o S&P estará com uma tendência descendente. Enquanto mantiver toda esta salubridade, eu não vou poder tirar daqui a seta verde, mesmo que o meu instinto me diga para ter cuidado. É de facto completamente impossível dizermos que o S&P apresenta neste momento sinais bearish. Poderá apresentar, isso sim apresenta sinais de bolha, como se pode ver por esta imagem mais distante, mas de facto sinais de inversão de tendência para já ainda não apresenta nenhum. Vou deixar por isso aqui a indicação, numa ótica de curto prazo, uma indicação ascendente. Volto a dizer, é possível que a qualquer momento tenhamos pelo menos um movimento consolidativo, que eu vou marcar aqui no gráfico. Podemos ter algo deste género, depois um ligeiro afunilar e depois uma continuação do movimento ascendente à semelhança daquilo que se tem visto numa perspectiva histórica. Bem, por esta semana então é tudo em relação aos índices. Muito obrigado pela atenção e um resto de bom fim de semana.